Olá, esse é o 23º dia de Advento e vamos ler juntos aquilo que está em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 12. Diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Nós já vimos em alguns dos devocionais passados aquilo que a vinda de Jesus até a nossa vida deve gerar em nós. E apesar de tudo que nós falamos ser muito importante de ser gerado pelo Senhor na nossa vida, existe uma das coisas que é a mais importante, que sustenta todas as outras, que é o principal objetivo, o principal ensinamento que Jesus veio trazer a nós. E esta coisa é o amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo diz que permanecem agora três: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior deles. E aqui em 1 João nós vemos que o amor é a marca de um verdadeiro cristão. É a marca de uma pessoa que foi alcançada pelo Senhor, que foi alcançada pela mensagem do Evangelho e que agora é nascido de Deus. João diz, inclusive, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é o próprio amor. Jesus não veio para que a gente tenha uma casa melhor, um carro melhor, sucesso no trabalho, cura das nossas doenças. Todas essas coisas são boas e o Senhor ele pode gerar elas na nossa vida, mas esse não foi o principal motivo dele ter vindo e morrido por nós. O principal motivo foi para que nós fôssemos salvos e libertos do poder do pecado, e que sendo libertos desse poder, nós pudéssemos então amar como ele ama, experimentar do verdadeiro amor. No mundo, e principalmente nessa época do Natal, se fala muito sobre o amor, sobre a importância do amor, de amar uns aos outros, mas o mundo que não conhece a Cristo tem uma ideia deturpada do amor, e aquilo que o mundo prega como amor não é de fato amor. Os homens o tempo todo se entregam a paixões carnais sem amar, fazem boas ações e caridade pelos outros sem amar. Então o que é o amor? Como nós conhecemos o amor? Como nós podemos cumprir aquilo que Jesus veio trazer para a nossa vida, o verdadeiro amor? No versículo 9, nós vemos como Deus manifestou o seu amor a nós, como ele demonstrou o seu amor a nós. E João diz que ele se manifestou, o amor de Deus se manifestou entre nós, porque ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Então, o Natal, ele é a demonstração clara do amor de Deus. E o que é esse amor? No versículo 10, João vai falar: não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, porque como nós vimos, nós não sabemos amar. Os homens não sabem como amar. Nós não temos amor em nós. Não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui nós vemos o que de fato é amar, que é aquilo que Jesus antes já disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amar é entregar a sua vida pela outra pessoa. Não apenas em morrer por ela fisicamente, também isso, mas principalmente em viver pensando mais no bem dos outros do que no seu próprio. E João vem trazendo essa mensagem para nós. Se Deus nos amou assim, com tão grande amor, nós também devemos amar uns aos outros. E ele segue dizendo que ninguém jamais viu a Deus. E depois ele diz: se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, de fato, nós não vimos, ninguém jamais viu a Deus, mas ele está dizendo que como nós podemos entrar em contato com esse Deus? Se nós amarmos uns aos outros. Porque se nós amarmos uns aos outros com o amor que Cristo nos ensinou a ter, Deus permanece em nós. Então nós vamos ter contato com o Pai e o seu amor vai ser aperfeiçoado dia após dia em nós. Que nesse Natal nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amar uns aos outros. Amem uns aos outros como eu vos amei. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ainda que nós falássemos a língua dos anjos e dos homens, se nós não tivermos amor, de nada vale tudo isso. Hoje pense em como você pode dizer eu te amo para alguém, não apenas com palavras, mas com as suas atitudes, com o seu comportamento, com as suas escolhas. Permita que o amor de Deus, que é o próprio amor, invada o seu coração e se expanda para os outros. De nada valem as nossas meditações de Natal se nós não amarmos uns aos outros.
Que Deus abençoe vocês.